Eu sou médico, sou graduado em medicina, fiz residência, especialidade em ginecologia e obstetrícia. Depois fiz especialização em morfologia e muitos anos depois eu fiz o meu mestrado e eu sou mestre em ciências da linguagem. Como todo início, é muito curioso, porque eu havia trabalhado como médico, né? Alguns anos no interior, na minha querida cidade de Paracatu, onde eu tenho muitos amigos até hoje e tal. Mas a minha praia sempre foi sala de aula, sabe? Eu sempre gostei muito de dar aula. Aí, depois de alguns anos no interior, eu voltei para Belo Horizonte exatamente com o intuito de iniciar, ou de certa forma, reiniciar a vida acadêmica. Na época eu telefonei para o meu querido amigo, professor Antônio Murté, meu colega médico também, formamos juntos e tal. E Murté foi o fundador da área de Ciências Biológicas na PUC, em Belo Horizonte. Eu liguei para ele e disse: olha, Murté, estou aqui de volta e gostaria de voltar às lides acadêmicas. Isso foi num janeiro de 1980, se não me engano. Em janeiro de 1980. Quando chegou em fevereiro, um mês depois, o professor Murté me telefonou e disse: não, Clodoaldo, eu arrumei um lugar para você dar aula na PUC e tal, não sei mais o quê. Isso numa quarta-feira, eu estava no consultório, ele me telefonou para o meu consultório, e eu disse: ah, que bom, que delícia, então eu tenho um semestre inteiro para preparar aulas, não sei mais o quê. Ele virou e disse: mais ou menos, hoje é quarta-feira, você começa a dar aula sábado. E assim foi o meu início de carreira na PUC. Eu conheço Clodoaldo há uns 40 anos. Nós começamos a trabalhar juntos na área biológica, ele na área de saúde e eu na área de botânica. E durante esse tempo a gente trocava muitas ideias sobre o andamento do curso, sobre o tipo de trabalho que a gente fazia. Eu conheci Clodoaldo como aluna, o meu primeiro contato com ele foi como aluna. Como eu me formei aqui também, ele foi meu professor de patologia e havia no curso sempre uma expectativa assim, pela disciplina dele, porque ele era um professor assim, muito querido, muito especial. Então o meu primeiro contato foi dessa forma. Depois, quando eu retornei à PUC como professora, então nós passamos a conviver como colegas. E nós dividíamos a turma em disciplinas de laboratório. Então, nos intervalos nós estávamos sempre juntos, conversando, trocando ideias. E mais tarde ainda, eu tive a oportunidade de conviver com ele fora, um pouco fora da PUC também. Então, a minha relação com ele é como aluna, como colega, como amiga. O encontro com o professor Clodoaldo foi quando, no estabelecimento do Hospital Veterinário aqui do campus de Poços de Caldas, eu fui contratado para a montagem do hospital, que tem tudo a ver com os laboratórios que o professor já coordena. Ele me ajudou muito na montagem da estrutura de coordenação, como que a gente faz o controle desses laboratórios, a montagem desses laboratórios do Hospital Veterinário. Então, o primeiro encontro com o professor Clodoaldo foi motivado pelos laboratórios. Eu o conheço há 35 anos, em 79.
quando nós passamos a conviver com a minha entrada aqui na universidade, que foi mais ou menos na mesma época, e ele assumiu a vice-diretoria do antigo Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Falar do Clodoaldo é uma coisa muito fácil para mim, porque eu considero o Clodoaldo uma das pessoas, daquelas pessoas que existem no mundo, que abrem janelas, né? Assim, conviver com o Clodoaldo é ter a oportunidade de enxergar o mundo de maneira diferente. O Clodoaldo, eu conheço o Clodoaldo desde que ele veio para cá, né? Aproximadamente 18 anos. Uns 3 anos depois, por circunstâncias assim não previstas, eu tive que assumir durante algum tempo a diretoria do Instituto de Ciências Biológicas, na época chamava Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, da PUC, mas foi o único prazo pequeno em que eu saí de sala de aula não, em que eu tive que anexar uma outra função, uma função administrativa. Depois terminou, continuei como professor e muitos anos depois eu vim a participar do grupo que fundou a PUC Betim. Quando alguns anos depois, há 18 anos atrás agora, surgiu a ideia da PUC Poços de Caldas. E aí, o saudoso Padre Magela, né, me colocou no grupo. E a Maria Beatriz, a Bia, também. Porque, imagino eu, que nós já tivemos aquela experiência anterior, como fundar um novo campus. Então, não era uma coisa assim tão diferente para nós fundarmos outro campus, agora em Poços de Caldas. E viemos sob a chefia, sob a liderança de professor Rômulo Vilela. E foi um período formidável, porque foi um período assim de bandeirante, de desbravador. Essa sala linda que vocês estão vendo hoje aqui e tudo mais, que está muito bonito, muito arrumado, nós viemos para cá, era uma obra. Tudo quebrado, desmontado, porque nós fizemos uma obra de restauração enorme aqui, nesse prédio, que era o único prédio que existia. Era o prédio da Autarquia Municipal de Ensino, porque todos os outros prédios já foram obra da administração de professor Rômulo Vilela. Mas aqui foi o início de tudo. O início de tudo foi realmente dentro de uma obra. E aqui na PUC Poços, eu vim com a obrigação precípua de montar os laboratórios da área de ciências biológicas básica. Laboratório de anatomia, de histologia, de embriologia, de fisiologia, de farmácia, de bioquímica e por aí vai. É isso que eu fiz e continuo sendo o coordenador dessa área até hoje. Tá indo, tá bem. Eu não complico esse relacionamento. De um modo geral, é um relacionamento assim, próximo, afetivo. Brinco muito com os alunos, eles brincam comigo, mas dentro de limites assim, da mais estrita boa educação, sabe? Entrar em sala de aula, para mim, é um momento de descanso. Em sala de aula, eu esqueço todas as minhas preocupações. É um lugar muito gratificante. Gostaria de dar aula até chegar a hora de ir para o CTI. Aí não vai ter mais jeito de eu dar aula dentro do CTI, porque não vai ter jeito de levar uma lousa, um quadro negro lá para dentro. Se pudesse, eu levava. Clodoaldo sempre foi mestre, né? Nós todos, inclusive no curso, colegas, tal, sempre nos referíamos a ele dessa maneira, porque ele era
um papo muito bom, assim, sempre muito gostoso, muito culto, muito inteligente. Mas ele também sempre tinha o que ensinar, né? Ele sempre tinha alguma coisa, assim, alguma dica para dar. E quando quando a gente começa ainda, né, sem experiência, um pouco insegura, então os nossos papos nos intervalos da aula eram momentos assim muito importantes para mim, porque eram momentos assim que me motivavam e me faziam crescer, né, como professora, como profissional e como colega. Clodoaldo foi sempre e sempre foi muito cioso, muito cuidadoso com tudo que ele faz, muito sério e ao mesmo tempo muito competente, né? E assim tem sido até hoje. Então tinha uma relação muito fraterna com os alunos, a disciplina que ele lecionava, que era patologia, e patologia sempre tem uma facilidade muito grande, porque os alunos têm muita curiosidade, né? E também as disciplinas morfológicas, de citologia, e neuroanatomia, no curso de psicologia, ele lecionou muito tempo também, no curso de enfermagem, no curso de odonto. Então sempre foi muito cuidadoso e muito querido pelos alunos. Contato constante, telefonando, hoje por e-mail, sempre existe. E quando eu vou a Poços de Caldas, sempre saímos para jantar juntos, o grupo todo, inclusive ele, principalmente ele, que comanda sempre essas coisas, esse contato social fraterno, sempre muito cuidadoso com isso. Esse contato diário, né, durante já 14 anos, a gente vai conversando e vai admirando cada vez mais a pessoa, vai vendo as coisas que ele ensina pra gente. Ele é uma pessoa muito culta, e não só assuntos internos, né, do campus e dos laboratórios, mas assuntos do dia a dia, da vida, filosofia, tudo a gente discute com ele e tem sempre muito o que ensinar para a gente. Então esse relacionamento com o aluno era interessante, e também as conversas e aquilo que ele trazia, pelo fato dele ser médico também, isso também contribuía muito para a aprendizagem dos alunos. Apesar de ser também médico, ele dedicou muito ao ensino e sempre gostou de trabalhar, sempre teve esse bom relacionamento, e ele integrava bastante com as pessoas. Para ele, as professoras que estavam no prédio, ele chamava todas de musa. Inclusive tem uma que é colega minha, que é da área de botânica, ele a chamava de fitomusa, porque fito é vegetal. Então a musa que dá aula de vegetal, dá aula de botânica, era a fitomusa. Então essas coisas que traziam um pouco de novidade ou de qualidade nesse conviver que ele tinha com as pessoas. Todos nós temos assim que nos mirar nele. Ele causa inveja mesmo na sua didática, no seu conhecimento, na sua cultura geral, que eu acho que o professor era um professor completo, porque ele não só tem o conhecimento dentro das áreas, né, de aulas, como assim, tem um conhecimento de medicina geral muito amplo, como tem uma percepção de mundo também muito diferenciada. Muitas vezes eu posso até não concordar, né, com alguns fatos, com algumas coisas, mas o Clodoaldo incita o diálogo, o Clodoaldo estimula que diferenças sejam valorizadas,